A revolta contra Deus. A revolta contra Deus começou quando Lúcifer deixou que o orgulho, a inveja e o desejo pelo poder corrompesse seu coração. Ele era um anjo bom e sábio, criado por Deus, mas não aceitou servir e adorar o Criador. Lúcifer queria ser adorado. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Ezequiel 28:12-17. Lúcifer se revoltou contra a autoridade de Deus. E ao se revoltar contra o Pai, o Deus Todo-Poderoso, incentivou muitos anjos a passar para o seu lado, criando um exército para lutar e tomar o trono de Deus. Mas foi derrotado e banido do céu. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Apocalipse 12:7 e Fim 9:12. Ao ser banido, ele jurou que destruiria tudo o que Deus criou e, com a ajuda daqueles que passaram para o seu lado, ele tem conseguido. Os seres humanos têm se rebelado contra Deus desde o começo do mundo. Satanás conseguiu sua primeira vitória quando mentiu para Eva e ela preferiu acreditar nele a acreditar no Deus Pai, Todo-Poderoso. E até hoje Satanás tem levado a humanidade a duvidar e se revoltar contra Deus. Quando Deus criou os seres humanos, ele criou um paraíso para que pudessem viver em paz. Deu todo o alimento que precisavam para viver. E estava presente como Pai para ajudar no que fosse preciso. Ele também deu ao ser humano livre-arbítrio para que escolhesse a maneira de viver. Mas o ser humano escolheu fazer o que é mal e até hoje não quer obedecer a Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Romanos 1:20-21. Mas o ser humano com sua cobiça e orgulho perdeu tudo o que Deus havia lhe dado, principalmente a paz. Nem em sua própria casa as pessoas encontram sossego. O que encontram é ódio, desavenças, xingamentos,
estresses, discussões de todo tipo, impaciência, intolerância e tudo que é mal. Deus em sua sabedoria deu ordens no universo para que tudo corresse bem para aqueles que lhe obedecessem. Ele criou o mundo e deu pleno domínio ao homem sobre tudo que existe, mas o que foi que o homem fez? Se revoltou contra Deus e se tornou orgulhoso achando que sabe de tudo. O resultado é que ao longo dos anos vem destruindo o planeta, matando os animais e sofrendo com os efeitos de suas más ações, pois se não tem o cuidado com a natureza, desastres acontecem destruindo a vida de muita gente. O homem que não se dedica a Deus faz tudo o que não deve, são violentos, teimosos, gananciosos, corruptos, revoltados, insatisfeitos, e aqueles que têm alguma influência ou que ocupam um determinado posto de comando na sociedade, não se sensibilizam com a necessidade dos outros e o resultado é que são atingidos por doenças, ataques violentos, desunião em seus lores e tudo que Satanás tem permissão de fazer com aqueles que não têm misericórdia dos outros. As mulheres também se revoltaram contra o Deus Altíssimo quando decidiram conquistar sua independência. Deus havia ordenado que a mulher fosse ajudadora e por ter recebido a nobre função de gerar um filho e servir a sua família, seria um ser mais frágil protegido pelo homem e por Deus. A mulher estando em casa, cuidando do seu lar, estaria protegida dos males que acontecem nas ruas, do estresse dos ônibus lotados, de ter que ir trabalhar mesmo sentindo dores ou mal-estar, teria condições de criar seus filhos e orientá-los para que se tornassem pessoas direitas. Mas ao invés disso, com sua independência, contrairão doenças cardíacas, obesidade, pressão alta, depressão, anemia e muitas outras doenças que são consequências da má alimentação, estresse e por não ter tempo de cuidar da própria saúde. Vocês se acham poderosas, fortes e independentes, mas na verdade estão dominadas por espíritos malignos que destroem suas vidas e a vida de outras pessoas, pois se você é estressada, revoltada, impaciente, ansiosa, além de se destruir são usadas para infernizar a vida de seus companheiros sendo sempre exigentes, infernizam seus filhos porque não lhe dão atenção e depois querem cobrar obediência, infernizam a vida de colegas de trabalho ainda mais quando ocupam cargos de chefia. Vocês dizem que as mulheres têm maior capacidade que o homem, que têm mais sensibilidade, mais solidariedade, e que se estivessem no comando tudo seria diferente. Mas hoje temos provas de que isso não é verdade e não é a vontade de Deus. Temos exemplos de várias mulheres que tiveram oportunidade de ajudar e mudar o destino de empresas, estados e países, mas fizeram igual ou até pior dos que os homens que estiveram no comando. A mulher é facilmente iludida e enganada pelo demônio e por isso Deus ofereceu sua proteção e deu a função de o homem ser o provedor da casa e o protetor da mulher. Mas como se revoltaram e não aceitaram a ordem de Deus, sofrem as consequências. Antigamente a mulher era totalmente protegida pela sociedade, ai do homem que batesse ou maltratasse sua mulher. Os vizinhos, as pessoas próximas e as autoridades logo tomavam providências para ajudá-la. Mas hoje, por causa de sua revolta, não tem proteção nenhuma, e por isso sofrem com a violência deste mundo sem poder fazer nada. Quando se fala em submissão da mulher, as pessoas de hoje acham um absurdo, até mesmo nas igrejas evangélicas que deveriam ser exemplos. Estão todos cegos. Absurdo é a revolta contra Deus que causa todo tipo de sofrimento e as pessoas acham normal. Deus é bem claro em suas ordens, assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir.
Não será preciso dizer nada porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde, ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Maridos, amem as suas mulheres e não sejam grosseiros com ela. Na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. E Pedro 3v1:4 Colossenses 3v19 e Pedro 3v7. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Deuteronômio 28v14. Porém, se você se rebela e segue por caminhos contrários dos que Deus mostra, o que espera receber em sua vida? Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Hebreus 3v7. Hoje vemos pessoas totalmente dominadas por Satanás, irmão matando irmão, filho matando pai, pai matando filho. E para as coisas chegarem a esse ponto é porque os seres humanos se rebelaram de tal forma contra o amor de Deus que Satanás tem pleno domínio de seus corpos e de suas mentes. E por isso há tanta barbaridade acontecendo nos dias de hoje. A paz que as pessoas buscam só é encontrada em Deus, porque através de seus ensinamentos Deus mostra as atitudes que as pessoas devem ter para encontrar a paz. Essas atitudes são a oração, o perdão e o arrependimento. Mas essas atitudes são muito difíceis para as pessoas porque se deixaram dominar pela natureza humana má e cobiçosa. Não têm tempo para orar nem para buscar a Deus, porque estão sempre buscando riquezas e coisas deste mundo para satisfazerem seus desejos. Não conseguem perdoar o outro porque o desejo de vingança e rebeldia falam mais alto que a voz de Deus. Não se arrependem simplesmente porque acham que estão certos e são vítimas das coisas más que lhes acontecem e não enxergam que são consequências de seus próprios erros. Ao invés de admitir seus erros, as pessoas preferem culpar a Deus e aos outros. A paz deve vir primeiramente de dentro das pessoas, mas como haverá paz numa família, numa empresa, num país haverá paz se de dentro do coração das pessoas só brotam ódio, intolerância e cobiça? Por causa da rebeldia, as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus e seus corações entregues ao demônio. Aqueles que poderiam ajudar, ensinar e transmitir o exemplo de amor e dedicação a Deus e ao próximo, são os mesmos que exploram, roubam e enganam o povo. Governantes corruptos dirigidos por Satanás que só pensam em ficar ricos, sabem que o povo está passando fome, morrendo na porta dos hospitais, sendo tratados de qualquer maneira, jogados no chão por falta de leitos, sofrendo com as más condições de transporte, saúde e educação, e mesmo assim não têm misericórdia da população. São mentirosos, debochados e ladrões. Pensam que não há um Deus que vai cobrar cada centavo que desviaram em seus próprios benefícios, acham que Deus não está vendo que muitos deles usam seu santo nome para se elegerem e quando têm a oportunidade de ajudar, só roubam e exploram. O fim de vocês será muito ruim, porque da justiça daqui deste mundo vocês podem escapar, mas da justiça de Deus não escaparão. O povo paga seus impostos e não tem os serviços básicos.
Mas infelizmente a culpa é da humanidade que por causa da desobediência perderam a proteção de Deus. Mesmo vendo o que esses governantes corruptos fazem, ainda vão às ruas para apoiá-los. Saem de suas casas para votar e criticam aqueles que se recusam a ir. Estão tão cegos que em época de eleição esses políticos nem mudam seus discursos, e o povo vota neles e as coisas continuam a piorar. O que Deus tem a dizer para você, meu irmão, é que se estivermos debaixo de sua autoridade, se escolhermos adorá-lo e viver conforme Jesus ensinou, nada de mal nos acontecerá. Absolutamente nada. Porque em nenhum momento dependeremos dessa gente corrupta e mentirosa. Teremos sempre o suficiente para viver. Se vocês soubessem o quanto Deus é poderoso e o que Ele pode fazer por aqueles que se dedicam a Ele e que não se envolvem com as coisas más desse mundo, com certeza se esforçariam para agradá-lo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e, do Altíssimo, o seu defensor, por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Salmos 91 v1 2, 5, 9 12, 14 16. Mas infelizmente o ser humano não enxerga o quanto Deus é bom. E ainda acusa Deus por tudo de mal que acontece em sua vida. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Jó 33 v 13 e 18. Quando deixamos de obedecer ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, tudo de ruim vai acontecer em nossa vida. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó 5 v 6 e 7. Hoje o que vemos no mundo são guerras, ataques terroristas em qualquer lugar a qualquer momento, pessoas sendo humilhadas em seus trabalhos, corrupção sem punição, doenças que as pessoas não conseguem se defender. Pragas se espalhando, mortes violentas, desastres destruindo cidades e vidas, imoralidade na rua, na internet, na televisão, pessoas fazendo e desejando mal às outras, e tudo isso sem uma esperança de melhora. Pelo contrário, a tendência é piorar, porque as novas gerações também não querem saber de Deus, não se esforçam para obedecê-lo, se revoltam contra seus pais e contra aqueles que poderiam ser usados por Deus para ajudá-los. Se cada um de vocês se arrependerem de seus erros e se esforçarem para viver de acordo com a vontade de Deus, tudo em sua vida vai mudar. Mas se continuarem a viver de acordo com os ensinamentos deste mundo obedecendo à natureza humana e a Satanás,
o resultado será mais sofrimento. O que foi que nosso pai espiritual nos ensinou? Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo, e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Deuteronômio 5:16. Todo sofrimento começa por causa da desobediência a esse mandamento, pois qual o filho que respeita seu pai e sua mãe? As crianças de hoje fazem exatamente o que querem, respondem seus pais, são agressivas e respondonas na escola, são cobiçosas, assistem tudo o que não devem e em nenhum momento são corrigidas por seus pais. Por isso é que as coisas más acontecem e cada vez mais o mundo se torna mau. Certa vez ouvi uma jovem dar seu testemunho: por causa da minha revolta contra Deus e por não obedecer ao que meu pai dizia, eu sofri muito. Tinha uma vida muito boa, onde não precisava trabalhar, pois meus pais sempre cuidavam muito bem de mim e me ensinavam tudo a respeito de Deus, principalmente a obediência aos seus mandamentos. Meu pai sempre dizia que se uma pessoa trata bem a seus pais, Deus cuidará sempre dessa pessoa. Mas se essa pessoa trata mal seus próprios pais, a quem ela tratará bem? A ninguém. Meu pai me ensinava que para viver bem nessa terra, a pessoa deve ter amor por Deus e por seu próximo. Mas se você não ama a quem você vê e cuida de você, como seus pais, nunca poderá amar a Deus. Ele sempre citava essa passagem: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E João 4:20-21. Mas eu, com a malcriação e ignorância da natureza humana, desprezei todos os ensinamentos e alertas dos meus pais e acabei numa má situação, me casei com uma pessoa que me despreza totalmente. Desde o começo ele mostrou quem realmente era, uma pessoa agressiva e ignorante que a todo momento desrespeitava seus pais com palavras e ações. Meu pai, vendo aquela situação, me falava que se ele tratava assim seus próprios pais, como iria me tratar bem? Mas fiquei totalmente cega, porque quando você não ouve a quem Deus coloca no seu caminho para lhe ajudar, Satanás tem liberdade para te enganar e você, com sua própria natureza, faz exatamente o que Satanás quer, se revolta contra Deus. Quando isso acontece, é como se você caísse em um poço profundo e escuro. E só quem pode te salvar é Deus. Eu me senti exatamente assim, vivi dias de escuridão, onde eu chorava e meu marido me dizia para eu ter cuidado para não me afogar. Aquelas palavras machucaram meu coração e eu decidi pedir socorro a Deus. E Deus foi bem claro: você tem noção de quantas vezes machucou o coração de sua mãe e de seu pai com as suas más respostas? Você sabe quantas vezes sua mãe chorou porque tentava te ajudar e você agia com ignorância com ela? Minha filha, eu do céu via toda a armação do demônio para acabar com sua vida. E o que eu fiz? Usei seus pais para alertá-la e te salvar de todo esse sofrimento. Mas o que você fez? Ignorou minhas palavras e tomou um caminho que eu tentei de muitas formas evitar. Nesse momento lembrei de muitas coisas ruins que disse à minha família e enxerguei que meus pais tinham toda a razão. Orei e chorei por muitos dias, e Deus em sua misericórdia me disse para contar a situação a meus pais porque eles me aceitariam de volta. Meus irmãos, não deixem de obedecer a seus pais, porque é um mandamento de Deus. Eu vi que aquele que se recusa a ouvir os conselhos de Deus, acaba nas mãos do demônio, que não tem misericórdia de ninguém.
Hoje eu sei que a revolta contra Deus nos custa muito caro e quero dizer a vocês que não sejam teimosos como eu fui e como o povo de Israel foi quando pediu a Deus um rei. Eu queria me casar de qualquer maneira e fiquei cega, assim como o povo de Israel rejeitou Deus como rei e sofreu as consequências. Deus é bom e misericordioso e quando ele vê que alguém vai tomar alguma decisão que vai prejudicar sua vida, ele imediatamente vem avisar usando vários meios. No meu caso usou meus pais e no caso de Israel usou Samuel. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel, em Ramá. Eles disseram: Olhe, você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitarão a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda ao pedido deles. Mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais, encarregados de 1000 soldados, e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, basques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês. E vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta. Nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. E Samuel 8:4-20. Deus deixou a Bíblia para que seus filhos o conheçam e saibam como viver bem nessa terra sem serem atingidos pelas maldições e não serem enganados por Satanás. Mas alguém lê: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir.
Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência do Senhor, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. E Coríntios 10:13. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Romanos 10:5, 8, 16. As pessoas não deixam de assistir televisão, nem de mexer na internet, nem de fazer coisas inúteis e imorais com seu celular, para tirar um tempo para Deus. O ser humano troca Deus pelas coisas desse mundo, por isso Satanás consegue enganar as pessoas com facilidade. Tudo o que não presta está ao alcance de todos. O que é bom é preciso dedicação para conseguir. Por isso é mais fácil fazer o que não deve do que alcançar aquilo que precisamos para viver bem de verdade. Deus está mais uma vez dando oportunidade de você conhecê-lo e ser fiel a Ele, para que Ele dê um jeito em sua vida, resolva seus problemas e lhe dê a paz que tanto precisa. Mas para isso é preciso fazer uma escolha: servir a Deus ou ao mundo dominado pelo demônio. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, contudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E João 2:15-17. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou a dar prioridade ao nosso Pai. Se você fizer isso, com certeza terá o suficiente para viver e não dependerá do governo desse mundo. Terá dinheiro para pagar suas contas, comer bem, se vestir e calçar, ir ao médico, comprar seus remédios e nada lhe faltará. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus 6:31-34. Hoje o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está escolhendo pessoas que o adorem com sinceridade, para cuidar e prepará-las para uma vida de descanso e amor.
Pois só dessa forma as pessoas podem alcançar a vida eterna. O que você precisa para viver uma vida abençoada por Deus é obediência. Moisés ensinou isso ao povo de Israel, mas infelizmente o povo não colocou em prática, por isso veio o sofrimento. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Deuteronômio 28, v9-14. Assim Deus fará com todo aquele que lhe for obediente. Satanás tem usado os seres humanos como escudo nessa guerra contra Deus, pois sabe que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não quer destruir seus filhos e sim salvá-los. Muitas pessoas se rebelam contra Deus, mas não sabem que estão rebeladas, não sabem que deixaram de servir a Deus para servir a Satanás. Quando você vive fazendo coisas que Deus não aprova, é Satanás que está no comando de sua vida. Por isso o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, vem nos alertar desse domínio maligno que está levando as pessoas a se rebelarem contra Deus. Se sua religião ensina as pessoas fazerem mal às outras através de feitiçaria, prestar culto a orixás, invocar os espíritos dos mortos, quem está no comando é Satanás. Se sua religião ensina as pessoas a matar em nome de Deus, quem está no comando é Satanás. Se sua religião usa as escrituras sagradas para ensinar as pessoas a discriminar, julgar e dizer que a pessoa que não fizer parte dela vai para o inferno, quem está no comando é Satanás. Se sua religião ensina você a acender velas para as almas e adorar pessoas que já morreram e pedir que elas intercedam por você diante de Deus, quem está no comando é Satanás. Maria, João, José nada podem fazer por você. Eles foram servos de Deus, mas o único que se entregou e deu sua vida para te salvar foi Jesus Cristo, por isso só Ele pode interceder a Deus por você. Todas essas religiões ensinam as pessoas a serem más, cobiçosas e a não terem misericórdia dos outros. A revolta contra Deus também chegou às igrejas evangélicas, onde os pastores são homens orgulhosos que não têm respeito por Deus nem pelo grande Mestre Jesus Cristo, que deixou um grande exemplo de amor, humildade e respeito por Deus e pelo próximo. Homens que gostam de se exibir dizendo serem pastores de Deus, mas ensinam o contrário do que nosso Senhor ensinou. Hoje vemos pessoas da mesma igreja que não se falam, vivem com ódio, julgam e discriminam os outros, tudo isso por falta do amor de Deus no coração. Satanás sabe que só o que pode combatê-lo é o amor, pois o ser humano que tem o amor de Deus no coração, Satanás não poderá usá-lo para fazer mal aos outros. Foi por causa do orgulho e da cobiça que Satanás se revoltou contra Deus. E hoje está levando muita gente a fazer o mesmo. Veja como o mundo está hoje, as pessoas não têm amor umas pelas outras nem por Deus, pois se existisse amor no coração dos seres humanos, não haveria guerra,
fome, desigualdade. Os governantes pensariam na população, usariam o dinheiro dos impostos para que todos tivessem direito a uma boa educação, um bom hospital, saneamento básico. O mesmo acontece com os falsos mestres que estão milionários e não têm misericórdia do seu rebanho. Em vez de usarem o dinheiro que arrecadam na igreja para ajudar, usam para seus próprios interesses. Muitos de vocês que estão na igreja, estão cegos, pois passam por dificuldades, não têm condições de colocar o filho num bom colégio, nem de ir num bom hospital e não enxergam que esses falsos mestres têm tudo do bom e do melhor, os filhos estudam nas melhores escolas, até fora do país. Moram em casas luxuosas, têm seus bons carros e tudo isso à custa de vocês que dão ofertas e dízimos nas mãos desses que só querem se aproveitar de vocês. Por causa desses maus exemplos, o reino de Satanás tem crescido e muitos não querem saber de Deus e acabam se revoltando contra ele. Esse é o objetivo de Satanás, levar a humanidade a se revoltar contra Deus, espalhar o caos na terra e condenar as pessoas ao inferno por causa de suas más ações. Mas graças ao nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar das mãos de Satanás, podemos lutar e vencer esse inimigo do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, assim como nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Nosso Senhor era um ser humano igual a nós de carne e osso. A diferença é que ele não cometeu nenhum pecado, pois não se deixou levar pela natureza humana, preferiu ouvir o Espírito Santo e ser guiado por ele. Nós somos pecadores porque fazemos o que a nossa natureza humana deseja e por isso não conseguimos rejeitar as ofertas de Satanás. Jesus, quando foi tentado, não perdeu a fé nem trocou Deus pelas ofertas de Satanás. O diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras sagradas afirmam: Adora o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Mateus 4:8-11. Acordem, meus irmãos. A revolta contra Deus causa muito sofrimento e o pior de todos é a morte eterna, onde Satanás poderá fazer o que ele bem entender com aqueles que rejeitarão os avisos de Deus. Jesus sempre colocou o Pai em primeiro lugar em sua vida. Foi perseguido, humilhado, surrado e pregado numa cruz, mas mesmo sabendo que ia sofrer desse jeito, não desistiu de dar sua vida por nós pecadores. Se nós fizermos o mesmo, colocando o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar em nossas vidas e formos obedientes aos ensinamentos do Espírito Santo de Deus, com certeza sairemos vitoriosos dessa terra e juntos viveremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4:14-16. Portanto, meus irmãos, está na hora de nos unirmos e clamarmos ao nosso Deus que tudo vê e tudo pode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Pai,
precisamos da tua intervenção nessa terra, pois Satanás está dominando e escravizando a humanidade. Ele tem usado a religião e a política levantando homens inescrupulosos, para governar essa terra. Pai, precisamos da tua ajuda, pois Satanás tem lutado ferozmente contra teus ensinamentos e tem levado muitas pessoas para o lado dele. Assim como ele fez aí no céu quando se revoltou contra ti, está fazendo o mesmo aqui na terra. Proteja os teus que foram enviados a esse mundo para anunciar a vinda do teu reino. Guarda-os pelo poder do teu santo nome. Não os deixe à mercê do governo tirano e corrupto deste mundo. Pai Santo, em nome do teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, acorrente esses demônios que estão usando esses homens para fazer o que querem sem ter punição. Mostra a esses homens que existe um Deus, todo-poderoso, que não tolera a injustiça, a mentira, o ódio, a ganância e a corrupção. Que seja feita a tua justiça nessa terra, assim como é feita no céu. Amém. Que Deus o abençoe,